Pessoal, boa semana para todos nós. Hoje nós já estamos com a nossa apostila praticamente concluída. Em termos de conteúdo, já vimos tudo aquilo que era proposta aqui da apostila 2. Então agora nós vamos começar uma fase de revisão e prática da matéria que foi aprendida até agora. Para hoje, eu selecionei um texto que está na página 187 da apostila. Lendo esse texto, vocês terão condições de responder as perguntas que eu deixei na plataforma como exercício. O primeiro ponto importante é perceber que esse texto que vocês vão ler não é uma dissertação, é um artigo de opinião. O que diferencia o artigo de opinião da dissertação? O artigo de opinião tem um alto índice de pessoalidade. Ele contém a opinião daquela pessoa que escreveu. Ao contrário da dissertação, onde o tema deve ser abordado de forma impessoal. Até é recomendado o uso da terceira pessoa. Não é a sua opinião de escritor que tem que prevalecer. Então, nos questionamentos que eu deixei na plataforma, nós vamos fazer uma análise desse texto lido. Já disse aqui que é um artigo de opinião, portanto, a pessoalidade está presente. Num dos parágrafos, por exemplo, a autora emite uma opinião apresentando um caso que aconteceu com ela. É algo particular. Então, isso numa dissertação não seria adequado, já que algo que aconteceu com o autor, que é particular do autor, levaria à pessoalidade. E isso não é o que a gente espera numa dissertação. Uma outra coisa que acontece nesse texto é que num dos parágrafos, que não é o parágrafo de conclusão, ela aponta uma intervenção para a solução do problema. E isso também numa dissertação não seria adequado. A intervenção na dissertação, ela deve aparecer no último parágrafo, o parágrafo de conclusão. Como nós estamos, pessoal, trabalhando esses tipos de texto, editoriais, artigos de opinião, dissertação, cartas de leitor, tem que ficar bem claro para nós quando é que nós temos que usar a pessoalidade e quando é que nós temos que usar a impessoalidade. Nós teremos, a partir de agora, vários textos para analisar parágrafos, analisar qual foi o fato que embasou aquele determinado argumento. Vamos ver se está correto ou se nós não estamos andando em círculos, apresentando uma ideia e concluindo com a própria ideia, como nós vimos na aula passada. Enfim, gente, é um polimento da nossa capacidade de dissertar, saber direitinho como é fazer uma introdução, como é desenvolver o assunto e como é concluir o assunto, sabendo quando o texto deve ter pessoalidade e quando ele deve ter impessoalidade. Esse é o nosso foco hoje. Como é que eu posso me manifestar? Eu uso primeira pessoa, eu uso terceira pessoa, depende do tipo de texto e depende daquilo que eu tenho como objetivo, ok? Leiam o texto, tentem responder as questões que eu deixei na plataforma. Para o nosso hangout de hoje, que eu espero que todo mundo chegue pontualmente para a gente bater um papo, eu estou aguardando que me tragam ideias, me tragam sugestões de como transformar esse nosso encontro, esse nosso momento no Hangout, alguma coisa mais motivadora e mais divertida.
A primeira ideia seria que cada um de nós apresentasse livro ou livros que já leu e que indicaria para a leitura da turma. Sendo assim, eu quero começar a apresentação. Selecionei 2 livros para mostrar para vocês. O primeiro deles é esse aqui, O Brasil das Placas. Por que esse livro aqui é interessante? Ele foi organizado por um fotógrafo, um jornalista, que saiu pelo Brasil procurando placas, letreiros, avisos que contivessem algum erro, um erro ortográfico, um erro de concordância, uma ambiguidade. Então o livro é todo composto de fotos e ao lado da foto um pequeno texto que fala sobre aquilo de esquisito que o autor encontrou. Lembrando, pessoal, que o importante num caso como esse é a comunicação. A gente vai perceber que são lugares, às vezes, do interior, onde o nível cultural, o nível de escolaridade, às vezes, é um pouco menor. Então, o importante é que a pessoa tenha se comunicado. Esse livro aqui vale muito a pena, eu recomendo. O segundo livro, eu já apresentei ano passado para alguns de vocês, é o livro dos ressignificados. Esse livro aqui é de autoria de um rapaz que selecionou algumas palavras que para ele, na vida dele, tiveram algo de especial. E ele ressignificou essas palavras. Como? Ele coloca a palavra e coloca a definição que ele atribui de acordo com o momento que ele viveu. O que aquela palavra diz para ele. Ele procura fazer isso de forma poética. Então, o que a gente encontra aqui não é a definição do dicionário, não é o significado que o dicionário traz, é o significado que a palavra teve para o autor num dado momento da vida dele. Eu abri aqui por acaso nessa página. Aqui ele tem, por exemplo, a definição da palavra medo. Ouçam o que ele diz. É a sirene da alma, palpitações de aviso. É o mensageiro que invade o meu corpo, dizendo que algo vai acontecer. É o frio que a gente sente pela espinha. É o irmão mais velho do desespero. É o pai dos filmes de terror. É uma força da natureza mais velha do que o próprio bicho-papão. Cuidado para não alimentar demais, senão ele foge do controle e devora você. Então é um livro que eu também recomendo, o livro dos ressignificados. Vale muito a pena. Vamos pensar também, para falar com os nossos colegas no momento do Hangout, sobre algum lugar muito interessante que você conheça e que recomenda como um bom roteiro de viagem. Eu deixo aqui uma sugestão. Aqueles que quiserem saber um pouquinho mais sobre esse lugar, podem procurar na internet, vão achar fotos, vão achar uma descrição melhor. Esse lugar que eu recomendo é um cantinho lá em Minas Gerais. É um distrito da cidade de Ouro Preto e se chama Cachoeira do Campo. Um lugar pequenininho, onde as pessoas levam uma vida bastante tranquila, onde a produção rural é bastante grande, a produção dos deliciosos queijos e doces mineiros. E, historicamente, esse lugar, Cachoeira do Campo, ele tem tudo a ver com a Inconfidência Mineira,
porque nesse lugar muitos inconfidentes se reuniam para elaborar os planos para libertar o Brasil de Portugal. Vale muito a pena, fica perto de Belo Horizonte, é um lugar que vale a pena visitar. Por hoje, então, pessoal, eu termino aqui a videoaula. Façam o exercício que está na plataforma e mais tarde a gente se encontra no Hangout para bater um papo, ok? Um beijo, pessoal!